De nada nos vale chegar até a casa do Senhor, ouvir uma palavra, adorar a Deus, se o nosso coração não estiver aberto. Eu, Luana, não posso ver isso. Eu olho para cada rostinho aqui, vejo apenas ali, né? A aparência, como diz o Senhor, que o homem vê apenas a aparência. Mas Deus, esse sim, vê o nosso coração, nosso interior. Amém? Glória a Deus por isso, porque o Senhor nos vê nosso íntimo. Irmãos, essa palavra eu já havia me dado há alguns dias. Eu até compartilhei com o Leandro, meu esposo, e ele até falou assim: guarda aí que em qualquer momento o Senhor vai te colocar para estar ministrando. E realmente, o pastor ontem conversou comigo, eu falei amém, porque eu já tenho uma palavra prontinha. E é muito bom quando isso acontece, né? Que o Senhor já vai ministrando. Eu louvo a Deus porque as palavras que o Senhor tem dado aos ministros dessa igreja, nós, são palavras que Ele tem tratado começar por nós. Eu estou remoendo isso daqui já faz muito tempo, e eu creio que isso também vai ser bênção para a vida de cada um que está aqui. Porque se o Senhor te trouxe aqui hoje, é porque o Senhor tem a falar algo com você que está nessa palavra. Amém? Eu gostaria de falar um pouco com você sobre cosmovisão. Vocês já ouviram falar sobre cosmovisão? Eu ganhei esse livro recentemente, recomendo esse livro, quem gosta de ler, chama Shellots. E o autor, ele fala um pouquinho sobre cosmovisão e abriu um pouco meu entendimento, abriu um pouco meu modo de ver o mundo, o que significa cosmovisão. Eu anotei aqui que é o modo particular de ver o mundo. É o modo como cada um de nós enxerga o mundo, o outro, a si mesmo. Talvez você nunca tenha ouvido falar essa palavra, cosmovisão. Mas todos nós que estamos aqui temos uma cosmovisão. Amém? É o modo que você vê o mundo, que você entende esse mundo, assim como você também vê o outro. É o modo como você entende Deus. E isso forma a nossa cosmovisão. E a percepção, né, que nós temos dessas coisas, sejam elas claras ou retorcidas, de uma forma errada que você está vendo o mundo, as pessoas ao teu redor, sejam elas do jeito que você estiver vendo, isso molda o teu modo de viver. O jeito que você enxerga é o jeito que você vai agir. Isso define muito, isso explica muito bem, porque às vezes você tem pessoas que passaram pela mesma dificuldade, por um mesmo trauma, e cada um reage de uma maneira. Vocês conhecem essa velha história? Né? Pessoas ali que tiveram uma mesma dificuldade, uma perda, um trauma, um abuso, e de repente você escuta que um superou, que um venceu, que um perdoou, que um teve bola para frente e o outro não. Por que cada um reage de uma forma? Porque cada um que está aqui dentro dessa tenda reage de uma forma, diante de uma situação. Porque cada um de nós tem uma forma de ver o mundo, um diferente do outro. Olha que doido, né? Porque o Senhor nos fez diferente. Por isso que é tão difícil às vezes o casamento, né? Porque cada um é de um jeito, cada um vê o mundo de um jeito. Às vezes a mulher, ela entende que o mais importante é arrumar a casa, e o marido entende que o mais importante é trocar um carro. E assim vai se batendo aí a cosmovisão de cada um. Mas hoje o Senhor tem para nos falar algumas coisas que nós precisamos entender e definir dentro da nossa cosmovisão, até mesmo porque somos cristãos, então nós temos que ter uma cosmovisão como a de Cristo, para moldar o jeito que você reage, o jeito das tuas atitudes, o que está moldando a tua vida. Amém? E eu marquei aqui 4 noções que eu até aprendi neste livro, que é uma bênção, que falam sobre 4 noções que moldam a nossa realidade. E eu me aprofundei um pouquinho porque esse tema já é um tema que desde que
Acho que desde que a Manu nasceu, há uns 3 anos atrás, eu tenho ouvido, eu tenho pesquisado, lido, porque está tratando algo aqui no meu interior. E eu acrescentei algumas coisas que o Senhor tem me falado. A primeira coisa que muitas vezes nos molda, a primeira noção que eu quero falar aqui para vocês, é a noção que temos do nosso trabalho. Eu sempre gosto de falar sobre trabalho. Até mesmo porque é no nosso trabalho que nós passamos a maior parte do nosso tempo. Né? Se você for calcular aí quantas horas, às vezes você passa 8 horas no seu trabalho. Eu passava no meu, quando eu trabalhava fora, passava 8 horas. Agora eu passo 24 horas no meu trabalho. Agora está uma jornada doida. Né? Só Deus para me capacitar nessa jornada. Antes eram 8, agora aumentou. E essas 8 horas que eu passava fora de casa, e que muitos aqui passam fora de casa, onde você trabalha, é muito importante. É muito importante. Como que você vê o seu trabalho? Hoje é muito comum as pessoas desejarem desesperadamente a sexta-feira. Todo mundo posta lá, né, no Instagram, né, no Facebook, que está chegando sexta-feira, manda pro WhatsApp com o amigo do trabalho, né, os bonequinhos lá, que hoje é sexta-feira. E por que esse desespero da sexta-feira? Porque muitas vezes não estão contentes, não estão satisfeitos com o que estão fazendo de segunda a sexta, né, que muitas vezes estão trabalhando. Será que você vê o teu trabalho como uma maldição? Poxa vida, Adão pecou, por isso que agora eu tenho que trabalhar duro. Será que é assim que você pensa do teu trabalho? Eita, Adão, se ele não pecasse, eu podia estar na vida boa. Então eu vou te informar uma coisa. Antes do pecado entrar no mundo, o homem trabalhava. O homem cultivava a terra. A palavra do Senhor fala que quando Deus preparou o jardim do Éden, quem foi que deu nome aos animais? Gente, vocês não foram nessa aulinha da escola dominical? Quem deu nome aos animais? Adão. Quem cultivava o jardim? Adão. E daí quando o pecado entrou, o que aconteceu? O suor do seu rosto, entrou o cansaço. Ufa. Ontem quem foi lá no mutirão, levanta os 2 braços assim, bem alto, tá com os braços fortes ali, nem fez nada lá no mutirão. Né? Quem trabalhou lá tá até... A pastora falou assim que quem fosse ministrar não podia nem pedir para levantar o braço. E entrou o cansaço. Hoje a gente se fadiga, hoje a gente cansa. Hoje você vai fazer algo, pode ser até um cansaço físico ou um cansaço até mental, né? Igual os professores que tantas vezes falam, estou cansado, estou estressado. Enfim, o trabalho, aonde você está hoje, é onde Deus te colocou. Você entende isso? Você acredita nisso? Que aonde você está, seja na sua casa, como eu estou, seja numa escola, num hospital, num escritório, aonde você está, abra o teu coração, entenda isso, seja numa loja, aonde Deus te colocou, ali é o seu lugar. Pode ser que amanhã você mude, mas enquanto você estiver ali é que o Senhor te quer. E eu queria ler com vocês, abra a Bíblia em Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia, ainda muito jovem. Daniel, o pior é que eu trouxe uma Bíblia nova, irmãos. Isso é um... A Daniel já está até, quando eu falo Daniel, ela já vai direto. Daniel, capítulo 1, versículo 18. Daniel foi levado de Jerusalém para Babilônia. E quando chegou lá, ele é muito jovem, ele foi separado, como ele sabia ler e escrever, ele foi separado para oferecer serviço lá dentro do palácio. E eles foram treinados. Daniel com seus amigos estava numa leva de pessoas que foram treinadas. E aqui
em Daniel, capítulo 1, versículo 18, diz assim: ao término do período do treinamento, ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do reinado de Ciro. Daniel, ele era um jovem, foi levado ao cativeiro, e mesmo ali, numa condição que ele não estava sendo remunerado para fazer aquele serviço, ele se dedicou, ele se esforçou. Ele era ali com seus amigos, né? Ele estava entre os melhores. A palavra acabou aqui de nos afirmar que o rei se impressionava com eles, de tamanha inteligência e sabedoria. Será que ele levava aquele trabalho, aquele ofício de qualquer maneira? Não, com certeza não. Com certeza ele se empenhava. E eu li esses dias uma frase que diz assim: a excelência do nosso trabalho fala acerca de quem Deus é. Amém? Amém. Vocês entenderam? A excelência do seu trabalho fala acerca de quem Deus é. Se você, aonde você está, se você está fazendo aquilo com excelência, se você é uma balconista, se você atende com excelência, se você é uma secretária e faz o seu trabalho de uma forma, né, que supera todas as outras que já passaram ali, de repente, isso que você faz fala sobre a excelência do seu Deus. Deus é louvado nas nossas atitudes. Nós muitas vezes separamos, né? Achamos que Deus é louvado só aqui na igreja, Deus é louvado quando eu toco um teclado, quando eu canto, que Deus é louvado quando eu ensino uma criança. Mas também é louvado quando eu faço o meu trabalho de segunda a sexta com excelência, com amor, com atenção, de coração. A palavra ainda nos fala que nós devemos fazer tudo como se fosse para o Senhor. Tudo que você for fazer. Quantas vezes a gente fala, poxa vida, é essa hora, né? Tá quase fechando. E, né, eu já fui balconista por muito tempo. Eu lembro quando ia fechar a loja, aparecia aquele cliente de última hora. E, ai, tô cansada. Não, vamos fazer com prazer. Vamos fazer como se fosse para o Senhor. Amém? Amém. Vamos mudar a forma que entendemos e vemos o nosso trabalho e o encaramos, né, esse trabalho. Porque sabe qual que é a recompensa disso, irmão? A recompensa disso é porque você vai ser uma pessoa mais leve, mais feliz, mais contente. Você nunca vai estar, sabe, só olhando do outro. Poxa, como eu queria estar lá fazendo do outro. Como eu queria estar lá trabalhando, porque aquele lá trabalha só meio período, eu trabalho o dia todo. Como eu queria aquele. E sempre insatisfeito aonde você está. Você pode buscar algo melhor sim, mas você, enquanto você estiver ali, você tem que dar o seu melhor. A palavra ainda conta em Gênesis, não precisa abrir, eu lembrei disso depois, de José do Egito, que também foi levado como escravo, e ele chegou a ser governador do Egito. Sabe por quê? Porque aonde ele colocava as suas mãos, ali prosperava, ali mudava, independente aonde ele estava. Na própria cadeia, quando ele foi preso, ele mudou ali. Imagina, você chega ali, né, preso, e de repente você está auxiliando ali os guardas, ajudando. Que nós possamos ser assim também, amém? Aonde você estiver, não se queixe, porque daí o salário não vai ser, poxa, só essa miséria, poxa, só isso. Não, você vai receber aquilo com alegria, porque você vai entender que aquilo é o teu chamado, é onde o Senhor te chamou e te colocou. Outra coisa, segundo ponto que nós vamos falar aqui, é a noção que nós temos de nós mesmos. Então, nós acabamos de falar do nosso trabalho, e agora eu gostaria que você pensasse um pouquinho em como você se vê. Como você se vê?
Você já refletiu sobre isso? Você já pensou sobre isso? Quem é você? Como você se vê? E essa é uma pergunta que, né, às vezes você fala assim, como que eu me vejo? Ah, me vejo fora do padrão, me vejo ou muito alto, muito magro. Ai, poxa, eu sou sempre o último, sou sempre o rejeitado. Quantas coisas, né, que nos definem. Às vezes mágoas do passado, coisas que nós passamos na nossa vida que geram uma questão de baixa autoestima. Então você nunca está feliz, você sempre, poxa, eu quero ser magra, e quando você chega a ser magra, eu não estou feliz em ser magra, então eu quero ser assim, assado, e nós vamos tentando nos moldar aquilo que nos falaram que é o perfeito, aquele modelo. E eu gostaria de ler com vocês sobre uma pessoa que com certeza tinha todos os motivos para ter uma baixa autoestima, mas não tinha. E essa pessoa é Davi. Vamos abrir em 1 Samuel? 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 32. Eu vou dar uma resumida aqui na história para a gente entender. Nós sabemos que Golias era um filisteu que se levantou contra o povo de Israel e ele era um gigante, né? Aqui na minha Bíblia tem até a altura dele, diz que é 2,90 metros. Então, um homem muito alto, forte, arrogante, e ele vem e ali desafia um homem a lutar contra ele. E ele diz ao rei Saul: escolha um homem seu que lute contra mim, e quem ganhar, esse vai dominar sobre o outro. Então ninguém se levantou, ninguém quis ir contra aquele gigante. E Davi não era nem do exército, Davi estava lá apacentando as ovelhas do seu pai, e de repente ele vem ver os seus irmãos ali na guerra, e ele se depara com a cena do filisteu, do Golias, tirando sarro, falando: e aí, quem que vai vir? Vocês estão com medo? Ninguém quer lutar contra mim? E ele ali, ouvindo aquilo, ele fala: eu vou. E aqui, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, diz assim: Davi disse a Saul: ninguém se preocupa por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Imagina, né? Davi chegou convicto, certo. Não precisa mais se preocupar com esse filisteu, porque o seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Olha como Saul via Davi, né? Você é só um rapaz, um moleque, e esse daqui é um guerreiro, Golias é um guerreiro. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando o leão ou o urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão, com o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso. Pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo e disse ainda: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu: está bem, então vá, disse, e o Senhor esteja com você. Davi, quando foi para Samuel ungir o rei, nós conhecemos a história que Jessé, ele chegou na casa de Jessé e falou para Jessé: um dos teus filhos vão ser ungido rei, traga teus filhos. E Jessé nem sequer chamou a Davi, deixou seu filho lá no campo. Com certeza Davi era aquele filho esquecido, era aquele filho
né? Como a palavra fala, ruivo, de boa aparência, mas que ficava ali cuidando das ovelhas. Não era um dos guerreiros fortes que faziam parte dos guerreiros de Saul. E mesmo assim, mesmo com tantos motivos para se tornar um rapaz com baixa autoestima, se sentindo um coitado, um esquecido do seu pai, que não podia nem guerrear, que com certeza naquela época todo jovem queria fazer parte do time ali dos guerreiros, e ele não pôde. Mesmo assim, ele não tinha uma baixa autoestima. E eu costumo dizer que tem pessoas que são resolvidas. É muito bom você lidar com pessoas resolvidas. Eu falo para o Leandro, ora a Deus para que os nossos filhos sejam resolvidos. Porque tem pessoas que superam. Às vezes eu converso com pessoas que tinham todos os motivos para ser deprimido, triste, frustrado, e de repente eu escuto uma história de superação, que não deixou, né, que como as pessoas dizem, a vida deu limão e fizeram limonada, não deixou que aquilo afundasse, que aquilo moldasse numa pessoa mal. Assim Davi foi um desses, que a vida lhe deu limão e ele fez uma boa limonada. Ele tinha toda a certeza, sabe por quê? Porque a fonte dele, a fonte que ele bebia, era o Senhor. Ele não confiava na altura, na estatura, na força dele. Quando ele relata que ele matou o urso, o leão, ele relata porque Deus estava com ele. Vários salmos que Davi escreveu, ele fala, pois minha fonte é o Senhor, a minha fonte. Ele declara da onde que vinha essa segurança de quem ele era em Deus. De quem ele era em Deus. Porque quando você tem essa segurança de quem você é em Deus, o teu pai pode falar mal de você, a tua irmã, o teu amigo, o teu marido, mas se você sabe, se você está olhando para o lugar certo, como Paulo diz, né? Eu sigo para o alvo, eu não me distraio, eu não escuto o que um fala a meu respeito, o outro fala a meu respeito, mas escuto o que Deus fala a meu respeito. Daí você consegue ter uma visão correta, não distorcida ao seu respeito. Amém? Amém. Você entende isso? Amém. Quando você ouve a voz de Deus, e sabe, várias vezes Deus me mostra algumas cenas assim, eu já compartilhei sobre isso, mas uma vez eu estava orando a Deus, e eu vi, sabe quando você está sintonizando o rádio, e está quase chegando, né, ali na estação, né, que fala? Que daí começa aquele... Daí começa a ouvir a voz do locutor e começa a ficar perfeito. A nossa vida com Deus é assim, irmão. Você tem que sintonizar, sabe? O botãozinho você tem que sintonizar. Porque se você não sintonizar, é tanta chiadeira que você não vai escutar quem você é de Deus. Você não vai escutar os propósitos que Deus tem para a sua vida. Então sintoniza. Deus me falava assim, sintoniza, Luana, sintoniza. Arruma direitinho para você ouvir minha voz nítida. Deus fala, irmão, Deus fala. E muitas vezes nós não escutamos, porque nós não estamos sintonizados com Deus. Então sintoniza aí. Fala aí para quem está do teu lado aí. Sintoniza aí com Deus, irmão. Sintoniza que Deus está falando, amém? Outra noção que eu gostaria de compartilhar com você é a noção que nós temos do outro. Aí em Samuel mesmo, volta um pouquinho no capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: O Senhor, porém, disse a Samuel, não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Amém? Amém. O Senhor olha para o coração. Quando eu olho para uma pessoa, quando eu olho o outro, muitas vezes eu julgo pelo que eu estou vendo. Quantas vezes julgamos, quantas vezes temos preconceito? Quantos preconceitos?
Às vezes a pessoa, ela te passa, né? Ela te vende uma imagem. Quando você vai conversar, quando você vai se aprofundar num relacionamento com aquela pessoa, você vê que é totalmente diferente. E às vezes você fica até sem graça, né? Porque às vezes a gente tem uma resistência de chegar a alguém, de ter uma amizade com alguém, e de repente você fala assim, poxa, essa pessoa é tão legal, mas eu tive um preconceito contra essa pessoa. Quantos julgamentos criamos contra as pessoas, contra o outro. Ou muitas vezes quanto interesse nós temos pelo outro. Como que você tem visto, como que você tem olhado o outro? Como que você enxerga o outro? Com julgamento, com interesses, com preconceitos. Quando você vê uma pessoa na rua, um morador de rua, o que você julga dele? O que você fala? Quantas vezes nós passamos por alguém e falamos, ele está aí porque ele quer, ele está aí porque ele não quer trabalhar. E até esquecemos que ali bate um coração como bate aqui. Que Deus o ama tanto quanto me ama. Porque a palavra do Senhor nos fala, nos afirma que Deus não tem filho favorito. Deus ama a todos da mesma forma. Mas nós muitas vezes, a visão que nós temos do outro é distorcida. E nós enxergamos o que nós queremos ver. Ah, aquele lá não é bom nem me aproximar. É muito diferente de mim. Ou nós enxergamos o outro como se fosse um poço de perfeição. Ah, só ela é perfeita. Ah, só ela é bonita. Ah, só ele se dá bem. Já viu isso? A gente enxerga o outro como se fosse, olha lá, ela tá lá porque ela é boazinha. Ah, só ela aqui, né? Quantas vezes nós enxergamos o outro de uma maneira distorcida. Não nos aprofundamos em relacionamentos para conhecer. Chegamos, às vezes, até já preparado. Você já teve uma experiência de você se preparar toda, de você formar já o que você vai falar para a pessoa, e quando você vai falar com a pessoa te desmorona, nossa, ela reagiu totalmente diferente, não foi nada como eu tinha pensado, né? Você fica até com vergonha da tua atitude. Já aconteceu isso com vocês ou só comigo? Quantas vezes nós já montamos para ir, para fazer, para falar e nada daquilo. Por quê? Porque você enxergou o outro de uma maneira errada. Olhe o coração, irmão. Esqueça a aparência. Quanto preconceito que nós temos ainda. Até no nosso meio que somos filhos cristãos. Nós temos tantos preconceitos que tem que ser derrubado, caído por terra, todo julgamento da nossa vida, todo esse olhar que julga. A gente olha e já julga, olha e já fala, olha e já pensa mal. Para. Tira essa lente do julgamento, tira essa lente do preconceito. E a quarta noção que nós vamos falar, nós já falamos então a noção do nosso trabalho, como vemos o nosso trabalho, como nos vemos, como vemos o outro. E a quarta é como vemos a Deus. Como você vê a Deus? Eu gostaria que você abrisse lá em João, capítulo 15. O nosso Deus, ele se mostra na palavra dele como pai, como amigo, como noivo, como Senhor. E eu gosto muito de João 15, quando ele fala que ele é o nosso amigo, mas ele se descreve de várias formas. E eu gostaria de ler aqui em João 15, capítulo 15, versículo 13. Diz assim: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome.
Este é o meu mandamento, ame uns aos outros. Amém? O Senhor nos deixa claro que nós não somos escravos. Ninguém está aqui porque foi obrigado a estar, entregar sua vida a Deus, abrir seu coração. Como nós iniciamos esse culto, Jesus, o nosso Senhor, Ele é um cavalheiro. Ele bate, Ele fala, estou à porta. Se você abrir, se você quiser, filho, eu estou aqui, eu vou entrar, eu vou fazer morada, eu vou mudar a sua história. E muitas vezes nós temos uma visão de um Deus ruim, de um Deus que só faz o bem para o outro, que só ajuda o outro. Só que comigo não, comigo as coisas são difíceis, já viu isso? Comigo nada é fácil. Às vezes a gente conversa, tem pessoas que falam assim, comigo na minha vida nada foi fácil, tudo foi difícil. Deus nunca me deu moleza, né? Como se Deus fosse aquele pai cruel. Muitas vezes a forma que você vê Deus, a tua cosmovisão de Deus, é porque você teve um pai terreno não tão bom. E nós julgamos, porque sabemos que Deus é pai, Deus é o nosso pai, nós logo interpretamos Ele como nosso pai terreno. Que às vezes tinha um filho favorito, que às vezes preferiu o seu irmão e não você, que às vezes te dava só coisas quando você merecia, mas o nosso Deus é um Deus de graça, e mesmo sem merecer, Ele nos dá tanto, né, irmãos? Eu não sei se você contempla isso, se você consegue enxergar isso na sua vida. Espero que sim. Mas quanto que o Senhor nos dá, sem merecermos. Sem merecermos. Eu não merecia estar aqui. Eu não merecia ter a família que tenho. Eu não merecia ter a minha casa, a comida. Mas pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor, o Senhor tem me dado. E eu entendo isso. E dependendo da forma que você vê a Deus, você nunca está contente. Porque se você tem um olhar para Deus como um Deus misericordioso, amoroso, como um Pai perdoador, que sempre te perdoa, que sempre está disposto a te dar mais uma chance, mais uma chance. Se você não tem essa visão desse Pai, você sempre está correndo atrás do vento. Você sempre está querendo buscar algo para suprir esse amor que só está nele, que só está em Jesus. Eu brinco sempre com os meus filhos, como se nosso coraçãozinho tivesse uma pecinha de quebra-cabeça que nenhuma outra peça encaixasse. A gente fez isso com as crianças aqui, né? No Dia das Crianças, tentava lá, né? Eu lembro que a Mayra colocou a Baby Alive para encaixar no coração e ela não encaixou, porque é Jesus que encaixa. Né, Jesus, às vezes a gente tenta encaixar com tantas coisas. Eu não sei se você já tentou encaixar com a viagem do sonho, com o serviço do sonho, com o casamento do sonho, e casou e viajou e comprou e gastou e o buraco tá lá. Nada preencheu, nada fez aquela ferida, aquilo mudar, aquela mágoa sair, nada. Porque só esse Pai, só esse Deus amoroso, misericordioso, que pode tratar. Amém? Amém. Você entende que Deus não tem filhos favoritos? Sim. Eu marquei aqui porque eu estava ali louvando a Deus e Deus colocou em Atos. Vamos abrir lá? Atos. Eu estava orando por essa palavra e Deus me trouxe esse versículo. Atos capítulo 10, versículo 34. Diz assim: Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Deus não tem filho favorito. E eu creio que eu estava louvando e Deus me lembrou, me falou, porque nós temos que entender, nós temos que saber disso e crer nisso. Porque muitas vezes nós pensamos que para o outro está fácil, porque Deus o ama mais, porque Deus o ajuda. E o que eu tenho aprendido é que Deus não tem filhos favoritos. O que tem a diferença, muitas vezes, de um relacionamento com Deus, é porque tem aqueles filhos
que buscam mais, que querem mais. Deus o ama da mesma forma. Imagine que você tem 2 filhos. E um foi embora para o outro país. E o outro casou e mora na mesma cidade que você mora. E esse que está perto sempre vem tomar café, sempre está de domingo na sua casa, sempre está dividindo sua angústia, suas alegrias com você. E esse que está longe, apenas por WhatsApp, pela internet, não tem aquele calor humano. Se você perguntar para uma mãe, ela vai falar: eu tenho mais intimidade com esse. Porém, o meu amor pelos dois. É assim que você tem que entender. E essa intimidade, quem vai, irmão, é o filho. Quem vai é o filho. Tem filho que come bastante desse banquete que o pai faz. Tem filho que muitas vezes fala: pai, estou trabalhando, não dá tempo para sair, não dá tempo para ir jantar na sua casa, não dá tempo para passar uma tarde com você. E daí nós vamos criando os relacionamentos. Aquele que quer mais, vai estar mais, vai comer mais, vai ter mais intimidade. Aquele que não tem tanto tempo, aquele que não tem tanta vontade de se relacionar com o pai, esse vai estar mais distante de seu pai. Porém, o amor do Senhor por nós é o mesmo. É o mesmo perdão que recebemos, é o mesmo amor que recebemos. Amém? Amém. E para amarrar tudo isso aí que nós falamos, para concluir, eu gostaria de concluir com um versículo que Deus tem tratado no meu coração, que está em Mateus 18. Deus tem falado muito comigo sobre ser criança, ser como uma criança. Mateus capítulo 18, versículo 1, diz assim: nesta ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta, em meu nome recebe a mim. A palavra ainda nos diz, aqui em Mateus capítulo 19, vira uma folhinha aí. Versículo 14. Jesus, porém, versículo 14, porém, disse: deixe que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Amém. Ser como uma criança, irmãos, ser como uma criança. Eu não sei se você tem convívio com uma criança, mas eu gostaria que nesse momento você se lembrasse da sua infância. Talvez você tenha tido uma infância difícil, talvez não foi tão fácil, mas com certeza, se você cavocar aí na sua memória, você vai ter boas lembranças da sua infância. Algum momento que você teve de alegria com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, na escola, quando você ganhou um brinquedo. Você consegue lembrar disso? Você consegue ter uma lembrança? Ou será que você está muito velho e nem lembra mais? Todo mundo lembra? Vocês lembram como era ser criança? E a gente queria crescer, né? Era assim com vocês também? E a gente quer crescer. Só que quando a gente cresce, a gente lembra que, como diz a canção, né? Era mais fácil quando era criança. O joelho ralado dói menos do que um coração partido, como diz a canção. E a gente lembra da nossa infância, como era mais simples lá. Como era mais simples as coisas quando eu era criança. Eu não precisava de tanto. Eu amava sem querer coisas em troca. Eu olhava uma pessoa na rua, eu não pulava porque eu pensava: cadê a mãe dele? Cadê o pai? Por que ele está aqui? E hoje eu vejo meu filho perguntando essas coisas. Né? Uma criança, ela é tão pura, que ela tem uma inocência tão grande. Ela se importa. Ela não se importa, irmão, com a marca da roupa.
Ela não se importa aonde foi feita a festa dela, né? Ela não se importa se ela foi para Disney ou se foi para Praia Grande brincar na praia. Ela não se importa se foi para Disney ou para o Trombini. Esses dias eu levei João no Trombini e eu falei pro Leandro, parecia que ele estava na Disney. Ele nunca tinha ido no Trombini. E ele, uau, mãe. Ela não se importa. Ela não se importa. Isso é ser criança. Sabe o que a gente se importava? Era com o que a gente estava. Quando a gente cavoca as lembranças, a gente lembra, ai, a minha avó estava naquele dia, ai, meu pai, que saudade, ai, o meu irmão, como era gostoso, jogava colchão na sala e dormia todo mundo, e eu não me preocupava com nada. Tem um autor que ele chama Marcos Pianges. Ele fez um livro, Papai é Pop. E esses dias eu estava vendo até, tem vários videozinhos dele no YouTube. Muito bom, recomendo aos pais, aos homens. E ele fala que a criança ela não se importa com nada disso. Não adianta, às vezes você quer fazer uma baita produção para o seu filho e sabe o que ele quer? É o seu tempo, a sua companhia, não é assim? E eu lembrando disso tudo, lembrando da minha infância, vendo as atitudes dos meus filhos, eu lembrei dessa palavra e essa palavra começou a queimar. Sabe quando a palavra queima no seu coração? A queimar. Se você não for, Luana, como essa criança, se você não for como uma criança, você não vai dar o reino dos céus. Você não vai. Porque o reino dos céus, a palavra aqui nos diz que o reino dos céus... Pois o reino dos céus pertence aos que são como uma criança que tem um coração puro, um coração pronto a amar. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça por um momento. Essa palavra tem queimado há muito tempo no meu coração. Há muito tempo eu tenho lutado com algumas coisas, porque falar para vocês que é fácil a gente manter o nosso foco em Cristo todo o tempo e não se contaminar, não se deixar levar pela correnteza do mundo, pela maré do mundo. É mentira, porque todo momento coisas se levantam, pessoas ao nosso redor se levantam, falam, palpitam, tentam tirar às vezes você do prumo. Eu sempre pensei, eu penso isso, eu falo, Deus, eu não quero ser rica, eu quero cuidar dos meus filhos. Eu fiz essa escolha quando eu abri mão do meu serviço, mas eu vou falar para você que todo mês eu penso em voltar a trabalhar. E essa foi uma escolha minha, uma decisão minha que Deus colocou no meu coração. E eu sei que Deus tem colocado decisões, tem falado coisa para você, para cada um. Deus trabalha algo em cada um. Eu estou falando da minha, mas Deus trabalha em cada um. E eu posso ter certeza, te afirmar hoje, que todo mês vem algo tentando tirar você da direção certa. Você traça um compromisso com Deus, traça um compromisso em ser um melhor homem, um melhor pai, em estar presente, e honrar a Deus com teu dízimo, em honrar a Deus com seu tempo, e de repente quando você se pega, tudo aquilo já virou, já mudou, você já saiu do caminho, a tua visão já voltou a estar distorcida. Por isso que eu tenho buscado tanto em Deus respostas, porque eu não quero mais isso, eu não quero estar uma hora certa de algo e no outro dia tantas dúvidas, tantos questionamentos. E Deus me falou, Deus tem me mostrado que tudo depende da minha visão. Porque se não mudar a minha visão, se não mudar o jeito que eu vejo a Deus, vejo o outro, vejo o meu trabalho como mãe, como esposa, se não mudar, nunca eu vou estar satisfeita. Nunca eu vou estar satisfeita.
E eu creio que com cada um aqui deve ter uma área da sua vida que esses questionamentos vêm e vão. E hoje eu te convido, irmão, que a gente tem que ir na raiz do problema. Na raiz, volta lá atrás, vai na raiz. Como você tem se visto? Como você tem visto a Deus? Como você tem encarado aquilo que Deus te deu para fazer, o seu trabalho? Como você tem visto o outro? Pensa um pouco. Será que tem algo aí distorcido? Será que tem algo que Deus tem que mudar, tratar? Podem ficar ainda com seus olhos fechados. Eu vou estar lendo mais um versículo que está em Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 2, tem uma receitinha aqui muito importante, que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A boa, perfeita e agradável, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Não é uma vontade boa ou só agradável. Essa vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, irmão. Se você deseja isso de Deus, peça ao Senhor: Deus, eu não quero mais olhar, enxergar com o meu entendimento. Porque a nossa mente, o nosso entendimento, muitas vezes estão distorcidos, estão contaminados. Mas Deus, nós queremos nessa noite, Pai, o Teu entendimento nas nossas vidas, Pai. Aquilo que o Senhor diz que eu sou, é isso que eu sou, que a Tua palavra diz ao meu respeito. Deus, eu não quero mais ser levado por ventos, por emoções. Não, Senhor. Eu quero ser guiada pelo Senhor, Pai. Pai, eu não quero mais olhar o meu irmão, Senhor, com um olhar de julgamento, de preconceito, mas eu quero olhar, Pai, o coração, Senhor. Me dá, Senhor, essa visão, Pai, que vai além da aparência, que vai além do que eu posso ver, Pai. Que eu possa saber, que eu possa ver em cada um, em cada ser humano, que eu passar na rua, Pai, um coração batendo. Um ser humano que necessita do Teu amor, que necessita de Ti, assim como eu, Pai. Senhor, me ajuda a entender o meu serviço e a fazer com amor, com amor. Peça isso ao Senhor, irmão. Pai, que aonde eu colocar as minhas mãos, Senhor, que ali possa prosperar, que ali possa vir, ó Pai, a Tua graça, que eu possa fazer com perfeição, Pai. Que as pessoas possam Te ver, Pai, nas minhas atitudes, no meu falar, no meu fazer, ou até mesmo no meu não fazer, não me contaminar com as coisas ruins do meu serviço, Pai. Me ajuda a ser diferente ali, Senhor. Pai, que eu não venha trabalhar apenas, Senhor, pelo meu salário, porque quão miserável seria por isso, Pai. Sempre tentando ter, Pai, ter, mas que eu possa trabalhar, Pai, além do meu salário, Pai. Que eu possa estar dando o meu melhor, Pai. Porque assim como o Senhor falou um dia para Esther, Pai, assim como o tio dela, Mardoqueu, falou para Esther: ah, se não foi para este momento que eu te coloquei ali, o Senhor vai nos preparar. O Senhor vai preparar momentos, irmãos. Vai preparar momentos no seu trabalho, e que Ele vai te dizer assim: foi para este momento que eu te coloquei aqui. Então abra sua boca, então cumpra o seu chamado, então faça com amor. Senhor,
contemplar, Senhor, como um Pai de amor, um Pai de amor, um Pai fiel, um Pai que cuida, um Pai zeloso, um Pai que sempre está presente, que não está ausente, mas que sempre está presente. Talvez quando você mais precisou do seu Pai terreno, Ele não esteve presente. Mas Deus diz nessa noite que Ele é um Pai presente. Ele é um Pai que não te abandona. Ele é um Pai que não te deixa por nada, por nada. Ele deu a sua vida por cada um de nós. Que amor é esse? Quem se entrega por um amigo, quem se entrega por um pai, um filho. Somente um Pai cheio de amor, apaixonado. É um Pai apaixonado. Ele tem ciúmes de você, Ele cuida de você, Ele zela por você. Nada sai fora dos planos do Senhor. Talvez você esteja olhando a sua vida e esteja falando: Deus, mas a minha vida está totalmente fora. Acho que o Senhor já abandonou o barco. E Ele te diz: eu não abandono, eu não te deixo. Oh Senhor, que nós possamos entender, crer e saber, Pai, que o Senhor é um Deus amoroso, é o meu Pai, que tem a boa, a perfeita, a agradável vontade ao meu respeito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Irmãos, vamos nos levantar.